Senhoras, senhores, aqui estamos nós mais uma vez, mais uma vez, tentando cooperar, tentando participar desse processo tão complicado que parece um elástico infinito no qual cada dia alguém puxa uma das pontas e ele tende para um lado, tende para o outro, tende para o centrão, tende para a direita, para a esquerda, etc. Mas eu, mesmo com o firme propósito de não participar dessas lives mais, às vezes eu sou quase que instado a fazer isso, porque, primeiro, houve uma grande repercussão em alguns assuntos que eu abordei. E eu estou sempre disposto a cooperar e ajudar, mesmo que não seja ou reconhecido, ouvido, entendido, mas agora estão todo mundo apavorado aí com março, que vai ter grande manifestação, já falaram de Maria Antonieta, que foi um dos meus temas outro dia. Bom, em resumo, o que é hoje? Mas hoje é uma situação engraçada, vou baixar a bola. Vou falar do Rio de Janeiro, onde eu moro. O Rio de Janeiro merecia uma análise, um estudo muito amplo da NASA, aqui as coisas mais incríveis, extraordinárias acontecem. Nós temos um paiol de prisão só de ex-governadores. Que, aliás, eu acho profundamente injusto. A justiça aqui é a coisa mais injusta que eu já vi, porque, pelo certo, tinha que ter 3 paióis de governadores, não só do Rio, né? Da Bahia, de vários lugares, tinha que ter um monte desses aí, tanto os presentes quanto os passados, e se for mais a fundo, até os futuros, né? Todo mundo preso. Mas, fazer o quê? Estamos no Rio, então vamos falar do Rio. O nosso anterior, pretérito, Witzel, um juiz federal, uma pessoa de boa índole, um camarada excelente, ganhou por conta do Bolsonaro, com quem se aliou e apoiou e pediu apoio. O Bolsonaro elegeu muita gente naquela ocasião, né? Todo o povo que seguiu a bandeira de Bolsonaro, que era uma bandeira anticorrupção, né? Anticorrupção, conservador, democrático, eram essas bandeiras, essas aqui que estão aqui atrás, que é tudo isso. Então, ele ganhou, como ganharam vários outros, em função dessa proposta. Muito bem. O Witzel, infelizmente, se perdeu, não por corrupção, por roubo, por infantilidade, arrogância e um tipo assim, mal comparando com o Collor, né? Bonitinho, mas não soube fazer as coisas e se enrolou e parecia criança no poder, não soube usar isso aí com um certo cuidado, vamos interpretar dessa forma. Bom, aí tá lá, brigando para voltar, volta, não volta. Mas, na realidade, o fenômeno não se reside nessa bobagem de Witzel. A realidade se reside em Cláudio Castro, que ninguém fazia fé que ele pudesse assumir o governo numa condição tão deplorável, né? Cheio de problemas financeiros, cheio de problemas judiciais, cheio de problemas legislativos, cheio de problemas de toda a natureza. Com uma cidade que impera a pior onda de insegurança pública, não existe um estado tão degradado como o Rio de Janeiro em termos de segurança pública, e Cláudio Castro, com aquela sua tranquilidade, com aquela sua educação, com aquela sua capacidade de colocar óleo nas engrenagens, e na realidade ele é um grande mecânico, e aparar as arestas e fazer coisinhas, está fazendo um governo muito interessante, no qual os pagamentos estão em dia, estão até adiantados, deu uns aumentinhos para um e para outros, pagou as contas atrasadas, pegou um dinheiro da SEDAI legal, está aplicando da melhor maneira possível, e está governando, eu diria, bem o estado do Rio. Mas o estado do Rio de Janeiro é um estado doente, ainda é um estado doente. E o tema de hoje, além de ser do estado do Rio, é abordar
uma das doenças crônicas do estado do Rio que vão comprometer uma reeleição do Cláudio de Castro, porque exige medidas draconianas, drásticas, que até agora não foram tomadas ainda. E eu compreendo os motivos. O motivo é grana, dinheiro, recurso, apropriação, porque os governos pretéritos, e todos eles, criaram um monstro administrativo de pessoal e material e estrutura que não há dinheiro que chegue. Mesmo que ele tivesse a tentativa de baixar dos 33% do imposto da gasolina ou dos 35% do imposto sobre a luz que se consome, sobre os 90, 100, 110 reais do bujão de gás, ele se veria sem recurso. As despesas são de tal ordem astronômica que você tenha produtos, não é brincadeira, toda vez que eu peço nota fiscal eu vejo os impostos. Tem compras de material de construção que o imposto vai a 70%. Esse é o Rio de Janeiro e esse é o Brasil, uma outra, de maneira melhor ou pior, mas é a mesma coisa. E os compromissos de pagamento com aposentados, pensionistas e o pessoal da ativa e da máquina e etc. é absurdo. Então, os problemas estão dessa natureza e a insatisfação do eleitor e do povo, eles estão sempre procurando alguém que diga não para esse assalto ao bolso do usuário, do cidadão, do consumidor, da população. Assalto, puro e simples assalto. E o Cláudio Castro ainda não conseguiu, dentro das suas possibilidades, resolver esse problema. Não conseguiu ainda. E o problema está aí. E eu resolvi, então, entre vários outros que eu poderia citar, focar nessa breve reunião aqui, num órgão que eu tenho verdadeira ojeriza. Não sou parcial, não, sou até tranquilo, mas tenho ojeriza porque é como se eu estivesse vivendo na casa de um bandido armado, malvado, criminoso, assaltante, sanguinolento, que é o Detran. Detran do Rio de Janeiro. As minhas experiências, eu não estou aqui conversando fiado de que, porque a minha vizinha, Joaquina da Silva Xavier, falou que o Tiradentes contou para ela, que o outro... Não. Tudo que eu me referi aqui eu vivenciei. Ninguém me contou. Eu não tenho por hábito contar historinha de terceiros, eu conto as minhas historinhas, as que eu vivi, que eu tenho documentos que eu posso provar, que eu posso discutir, que eu posso mostrar. Eu, então, sugeriria a Cláudio Castro que ele tivesse um cuidado especial de botar ordem no Detran e acabar com a corrupção que campeia lá. Já não tem corrupção? Tem sim, tem sim. Tem muita ainda, muita ainda. E tem a corrupção extraoficial, é aquela que dá o gentio, que o Detran cria dificuldade para vender a facilidade, e tem a corrupção oficial que se caracteriza na hora que não existe uma vistoria, que o cara muda o nome para uma taxa e cobra R$250 para se receber um ex-verdinho, que agora é branquinho, através da internet, sem custo nenhum para o Estado. Sem custo nenhum para o Estado é cobrado R$250 de cada contribuinte. São 10 milhões de automóveis aqui dentro. E esse é o roubo oficial. E que nenhum governador tomou pé, fez ou tirou, porque naturalmente acha que não pode abrir mão desse recurso. Bom, mas nós temos algumas esperanças por aí, né? Tem pessoas lúcidas ainda no governo, pessoas lúcidas que um dia, se nós colocarmos essas pessoas lúcidas no poder, eles vão dar uma solução, porque tem coragem, peito e atitude para dar. Aí vocês vão ficar assim, tá brincando? Quem é esse cidadão lúcido que você está falando? Eu poderia citar alguns. Talvez assim, a quantidade é grande, vamos dizer assim, uns 3. Mas dos 3, eu faria uma opção por um. Esse é uma pessoa muito interessante, que tem feito coisas muito interessantes. É claro que todo camarada que bota a cabeça para fora vai aparecer um jornalista, um opositor, um bandido, para poder desinformar, para poder distorcer, para poder pichar, para poder dizer que ele é isso, que ele é aquilo. Todo mundo que virou público virou sujeito a pedradas.
Eu estou falando aqui de Rodrigo Amorim, do PSL. É o vice-líder da Câmara. É um camarada homem, um cara sujeito homem, um cara de olhar de frente, um camarada de ter atitudes, é um camarada consciente de tudo. O Cláudio Castro vai perder ainda porque ele está apoiando. Ele é tão bom de coração e é tão bom de sentimento que está apoiando governadores que vão traí-lo nas próximas eleições. Desculpe, prefeitos. Ah, vou te dar um asfalto aqui, vou te dar um caminhão de pedra ali, vou te dar uma escola ali. E o cara vai trair, ele já sabe, mas continua ajudando. Eu já tinha dito em Sarilha, esse cara deixa para lá, define logo quem é bandido, quem é mocinho. Mas a bondade dorme no coração dos homens bons e Cláudio Castro aceita isso e tá ainda, vai ser traído. E muito. E não vai ganhar, talvez, por conta dessa bondade com os bandidos. Não adianta ser bonzinho e virar bobinho. Não dá certo. Tem que reagir aos maus, senão os maus proliferam. É que nem praga na grama. Se não cortar, toma conta do gramado e mata a grama que é boa. Esse é o problema. Bom, então falando de Amorim, eu vejo que se ele um dia for prefeito, governador, e quem sabe presidente, eu acho que algumas coisas vão ser resolvidas. Coisas que são absolutamente permanentes, como a tal do Detran. Aí vamos transformar isso em realidade fora do discurso. Muito bem, está aqui um papel. Código de Trânsito Brasileiro. Claro que o Detran, qual é a canalice do Detran? É que ele não cumpre. E o Código de Trânsito Brasileiro é um lixo. É um lixo. Já cansei de falar isso 300 vezes. Porque ele é um lixo, porque ele é irreal. Ele é real porque ele é extorsivo. Ele é extorsivo porque é burro. Ele é burro porque não atende às necessidades do cidadão e acha que fez um grande negócio. E eu não sei quem é mais imbecil. O cara que escreveu ou os caras que fazem as resoluções do CONTRAN, que são só soma de estupidez, de ignorância e de barbaridade, de afronta ao cidadão. Então eu selecionei aqui um ou outro item, até assim, rapidinho, não tive muito tempo, deu 16 itens para merecer certas considerações de quem de direito, que se tem um homem aí, vamos dar uma solução para isso. Bom, primeira coisa que eu botei aqui é notificações de infração sem AR. A empresa canalha chamada Correios te joga um papel na chuva dentro de uma caixa de correio ou não e considera que você recebeu aquela porcaria. Tá bem, qual é a prova? Quem assinou o recebimento daquilo? Ninguém. E tá lá o papel, aí entra no código que diz que recebeu, não se dana, considera recebido, pague. País dos canalhas. Esse é o Brasil de nossos dias. Bom, aí vamos para descumprimento dos prazos de juntas recursais e sem qualquer consequência para os órgãos envolvidos, conforme o artigo 285 do Código de Trânsito Brasileiro. Sabe o que é isso? Você sofre uma multa injusta que não é tua, incompetente, qualquer coisa, você recorre. Aí o cara passa os 30 dias que a lei manda que ele dê uma solução ou suspenda a multa, ele não faz nada. Aí você vai ao DR, ao Detran, essas empresas canalhas, Detro, etc., o cara te diz, não, a junta recursal não se reúne há 2 anos. Disseram isso para mim. Eu tenho todos os protocolos dos recursos feitos semestralmente e todos sem nenhuma solução. Nenhuma solução. E fica por isso mesmo. A junta não é responsável, os órgãos não são responsáveis, mas você, cidadão espolhado, está com uma multa nas costas, não pode licenciar o carro nem emplacar. Em 30 dias tem que estar resolvido, mas não está, porque a junta recursal não deu uma solução. E é assim que funciona esse lixo do CTB e o lixo do... Não há responsabilidade. Não há responsabilidade. É só tua. Paga e dane-se, mais nada. Bom, vamos prosseguir. Descumprimento do parágrafo 3º do artigo 285, que se refere ao efeito suspensivo. O cara não quer nem saber da sua multa, que morra. Não vou suspender nada. E você vai reclamar, ninguém vai te ouvir. E você vai para a justiça que é tão ruim quanto, vai dizer assim, não, a prioridade é sempre para o órgão público, porque ele tem fé pública. Está de brincadeira, né? Como se dissesse que ladrão que ocupa o morro é polícia. Ah, o ladrão está armado, ele protege os moradores, então o traficante também é a polícia. Mais ou menos a comparação é essa. Vamos prosseguir aqui, não quero me estender muito.
4. Existe o Detran um dia teve, o Detran não, uma resolução do CONTRAN, um dia teve um laivo de inteligência, um insight, um relâmpago raro de inteligência, porque eles não têm isso disponível, e determinou em 2009 que os taxões à guisa de redutores de velocidade eram ilegais. Aqui em Guapimirim, se você der R$1 por cada um que existe, eu compro um carro zero. Sem brincadeira. E ninguém está aí, não há responsabilidade do prefeito, da Câmara. Teve um lance engraçado, o maldito Detran estava fazendo uma blitz caça-níquel numa encruzilhada aqui de Guapi. Aí o cara parou meu carro, cidadão, o senhor está todo certo. Eu falei, muito obrigado. Agora, aquele quebra-mola que você está pisando ali fora das dimensões do Código de Trânsito, com um taxão do lado, não vai sofrer nenhuma fiscalização por parte de vocês, órgão de trânsito? Não, isso aí não é conosco, isso aí é com fulano, fala com o presidente, com o pastor, com o cachorro, mas quer dizer que não tem, arrebentou meu carro ali, se eu tivesse com o pneu rasgado pelo taxão, com um prego na ponta, eu seria o responsável e vocês do meu lado não tomariam nenhuma providência. Doutor, é exatamente isso. Tá bom, muito obrigado. Esse é o nosso querido Detran. Vistorias não realizadas e até então cobradas extorsivamente. Há uns setores que exigem vistorias. Esses aí seriam cobradas. Nada como pagar por um serviço prestado. O duro é não pagar por um serviço. O Detran cobra R$249 para receber aquela porcaria do branquinho que você tira pela internet. É brincadeira. Muito bem, vamos lá. Leilão de... A Dilma, que é uma presidenta absolutamente despreparada para ser gentil. A Dilma simplesmente tirou o prazo de 6 meses, botou 90 dias para leiloar um carro apreendido. Ora, para leiloar um carro apreendido, se você está com as multas em recurso, ele foi apreendido porque você não conseguiu regularizar os seus certificados, porque as multas eram ilegais e não eram suas, e você recorreu, como aquele Detran e outros canalhas da ponta não te responderam, um dia o teu carro é apreendido por uma PM despreparada, uma PM incompetente, uma PM corrupta, também, aí você diz para o cara, está aqui todos os documentos que eu estou em recurso, não interessa, eu vou apreender o seu carro. E 60 dias, 90 dias ele é leiloado. E é leiloado por que valor? Pelo valor do IPVA, que você foi taxado pelo imposto? Não. Eles somam as multas, somam o valor do depósito e pega um carro de 30 mil, vende por 8, sempre para um parceiro, se tiver muito bom, para um amigo, no estacionamento que é de um polícia civil ou de outro, com o reboque do tio ou do primo. Esse é o padrão de corrupção que nós nos vemos envolvidos. E nada disso é resolvido. Senhora, se o meu recurso não é resolvido, eu não posso ter o carro apreendido. Está escrito, teoricamente, no artigo 205, parágrafo 3º, é suspenso. E não. Aí você diz aqui a lei, o cara não respeita a lei, apreende. Você vai dar tiro no reboque, vai dar tiro na PM, que está te autuando com um carro com os pneus furados, pneus carecas, com toda a carroceria desmanchada. Ou então, como aconteceu comigo, do lado tinha um carro de verdura visivelmente impossibilitado de rodar, mas com a documentação em dia. Aí o cara diz assim, não, esse pode estar com os documentos em dia, mas vem cá, você não está vendo o estado do carro? Não, não estou vendo, o carro está ótimo, porque pagaram tudo, beleza, tá bom. Muito bem. Isenção, eu coloquei furto de valores pelo órgão responsável, Detran, pelo leilão em face do valor atribuído ao veículo apreendido, diferente do que se paga pelo IPVA. Então, o cara me cobra um IPVA de 30 mil, mas leiloa por 8. Então, que tipo de preço de carro é esse? Muito bem. Isenção de responsabilidade do pessoal dos agentes públicos pelos erros cometidos no desempenho de suas funções. Não acontece nada. Detran, PM, batalhão rodoviário, esses caras fazem o melê que querem e não pega nada. Nada, nem pelo Ministério Público, nem pela polícia, nem por lugar nenhum. É a total falta de responsabilidade funcional. Aí você entra no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, se você quebrar um pino percussor do seu fuzil, você vai responder a uma sindicância no mínimo. Mas você pode fazer um melê desse envolvendo patrimônio, dano moral, dano material, que não pega nada. Que país é esse? Essa é a grande pergunta.
Que país é esse? Vamos votar no Amorim? Eu acho que só pode ser, não é possível uma brincadeira dessa. Bom, vamos prosseguir aqui no filme de terror que eu listei. Teoria da fé pública para órgãos públicos notoriamente conhecidos por sua incompetência e ou corrupção. A justiça, os próprios órgãos de representação, Polícia Federal está no meio também, Rodoviária Federal. Os caras aqui em Guapimirim colocaram um sinal em frente a um colégio. É claro que um erro puxa o outro. A concessionária, em vez de fazer um túnel por baixo da estrada, fazer uma passarela em frente a uma escola pública, de que liga os dois lados da estrada, fez uma faixa de pedestre, acredite, numa curva, e colocou depois um pardal de 50 quilômetros. Olha o lance. A bandidagem esperta, quando você tem um pardal de 50 e você sabe que é uma diferença de 10 a 15% no seu velocímetro em relação à velocidade aferida do pardal, você passa a 38, a 39, a 42, no máximo a 43, você se cuida para não ser multado. Aí o bandido, a 38, 39, 40, o cara está com a casa pronta. E começaram a assaltar a rodo nesse maldito pardal. A população revoltada recorreu, chamou, fez a justiça, o juiz totalmente correto, sábio, inteligente, determinou a retirada do pardal. E os jornais publicaram esse monte de assalto embaixo do pardal. Aí você entra com um recurso de uma multa. Você passou, o certo era 60, pardal de 50, você passou a 62, recebeu uma multa. Aí você recorre da multa não pelo valor, que é de cento e poucos reais, de mixaria, mas é pelo problema moral. Pô, eu tô saindo de dois caras ali com pinta de bandido. Eu não vou me atirar nos caras em frente a uma escola pública. Eu não vou reagir a um assalto em frente a uma escola pública, que era a grande jogada do bandido, que não é burro. Ele só é burro porque é bandido. Mas fora isso, ele está no aspecto... Tem agora um deputado que está tentando legalizar a profissão bandido, tal é a especialização dele. Bom, aí o bandido pega e eu não vou fazer um tiroteio por causa de uma tentativa de assalto. Aí você recorre... Você sabe o que o pessoal o tal do pardal era federal. Você sabe que os retardados da Polícia Rodoviária Federal, que julgaram o caso, não há provas suficientes de que houve. E os jornais, e os fatos registrados na delegacia, e a ordem judicial não são fatos? Não. O seu caso não tem nada, mas foi no dia e na hora que tudo foi reportado. Não estou entendendo assim, cidadão. Pague a multa. Esse é o que eu chamo, é o país dos canalhas. E esse pessoal que tem esse poder faz isso e não acontece nada para ele. Ele é incompetente, ele é burro, ele é sem visão, ele é desonesto, ele é malicioso, ele é usurpador, mas não acontece nada. Não acontece nada. Bom, aí nós vamos então para o que eu já falei também, é o descumprimento do artigo 281 do Código de Trânsito pelos órgãos públicos sem qualquer consequência. Tem uma série de dispositivos que caberiam ser fiscalizados e os caras não tomam providência, não fazem, não recorrem, não tem problema nenhum. Artigo 282 se torna, assim, absurdo. Esse artigo diz assim, olha aqui, companheiro, olha só, aconteceu. Quando você compra um carro, você verifica se há multas. Se tiver multas, você não pode receber o certificado de licenciamento, né? Tudo legal. Aí você vai no Detran, consulta, não tem multa nenhuma, o Detran pega, te autoriza e você recebia, na época, o verdinho, sem nenhum problema. Um ano depois, você vai fazer o emplacamento anual do carro, licenciamento anual, aquela vergonha do PVA, mais a taxa de vistoria que não tem, tá? Você vai pagar uma grana e vai lá. Aí chega lá o cara e diz, olha, o cidadão tem uma multa no seu carro. Eu falei, tá bem, o que eu fiz de errado? Quando é a multa? É de tanto, caramba, essa multa, esse carro não era meu. E outra coisa, essa multa é porque eu não fiz o licenciamento na compra, mas eu fiz, está aqui a data da compra, está a data do licenciamento e está aqui o nada consta do Detran. Interessa. Não interessa. Eu falei, mas mesmo assim já passaram 5 anos. Não interessa.
Está prescrito, a justiça fala que 5 anos é prescrito a partir da data, a jurisprudência, não interessa. Isso aconteceu comigo na Ciretã de Teresópolis. Para quem quiser ir lá conferir. E eu tenho um protocolo que eu reclamei na época, no dia, na hora. E faz 5 anos que essa briga está rolando. Aí fui lá semana, uns 15 dias atrás, um cara com muita vergonha falou para mim, não posso fazer nada. Entra na justiça. Para a justiça dizer que eles têm fé pública porque são Ciretã e são certos. É uma multa recebida de um fato que não existiu anterior à compra e o cara diz que eu tenho que pagar e levar a pontuação para mim, está tudo resolvido. Muito bem. Descumprimento do artigo 281 pelos órgãos públicos sem qualquer consequência. Absurdo que ocorre quando o licenciamento anula a transferência de propriedade. Acabei de falar, se é obrigado a pagar a multa mesmo antes do recurso. Absurdo de atribuir ao novo proprietário multas do... Isso aqui é um lance... Não tem... Acreditem se quiser, o nível de canalice atinge o apogeu quando? Você compra... Aconteceu comigo. Você compra um carro, aí emplaca o primeiro ano, segundo ano, tudo normal. Quando você vai aplicar no 4º ano, que você não tem multa, não tinha nada, carro limpo, aparece uma multa de 7 anos atrás. Por você, a multa era dirigir embriagado em via pública, fazer acontecer. Multa crime de trânsito. Aparece para o teu carro. 2.000 ou 3.000 reais, mais as penalidades. Aí você diz assim, pô, como é que pode? Não era o dono. Não interessa, está vinculado ao carro. Ah, então você cobra do carro. Vai lá, bate na porta do banco dele, carro, abre o capô e solta a grana. E dá os pontos para o carro. Por que eu sou responsável por uma coisa que não existia, já está totalmente prescrita e tem 7 anos anterior a isso? E tem mais, ficou 11 anos no cadastro do carro. 11 anos. Todas as tentativas de recurso para tirar aquela porcaria, não foi possível. E por isso que o carro foi apreendido, não conseguia tirar o verdinho anual, porque tinha uma multa de dirigir embriagado. Como é que se resolve isso? Muito bem, mas isso aí é entre centenas de problemas do Detran, do Rio de Janeiro. Dos outros estados eu não sei, porque eu não convivi, mas quero conviver com outros estados, se Deus quiser. Não obedecer a jurisprudência estabelecida que as multas prescrevem em 5 anos após a infração. Como aconteceu nesse caso, o cara do Ciretran, eu liguei para a sede, falei com quem, com não sei com quem, ele falou que não é nada disso, que não é por aí. É 5 anos depois que o cachorro morreu atropelado na Dutra. Brincadeira. Não observar os órgãos públicos responsáveis dos dispositivos legais que invalidam as multas empregadas. O Detran canalha recebe de algum órgão, o Detran recebe do Detran uma multa. Essa multa está vencida há 5 anos, ele acolhe aquele registro que o Detran pediu, que já é incompetente, ele se torna canalha incompetente quando ele simplesmente recebe aquele documento com aquela multa. E lança no seu prontuário, e você fica indefeso. Aqui em Guapi o nível chegou a tal nível que havia sem placa de aviso, sem nada, havia um semáforo com um pardal dentro. De repente, esse semáforo saiu do ar, não ficou nem amarelo, nem verde, nem vermelho, ficou apagado. A câmera dentro continuou multando. Como é que o motorista vai deixar de passar por um semáforo que não está ligado? Ele vai ver que se não vem nenhum carro e vai passar. Você sabe que todos os carros que foram multados, centenas e centenas de carros, alguns as multas sumiram, outros a LERJ teve que fazer um documento para mandar tirar e outros, mesmo com o documento da LERJ, não saíram. E estamos aí. Aí você diz assim, vou votar em quem? Quem é o pai dessa bandalheira que eu estou vivenciando aqui? Quem é o incompetente gestor, quem é o alcaide, quem é o fulano, é isso aqui. Aí você pega um cara bom, um homem bom, um cara tranquilo, como o próprio Cláudio Castro, mas não consegue resolver isso, mas resolveria se mandasse um ofício ao Conotran, se mandasse fiscalizar o Detran, o Detro, a Polícia Rodoviária da PM, que é uma vergonha publicamente, notoriamente. E aí estaria já com um caminho bom para ser resolvido, e quem sabe se
ao mesmo nível explosivo da comoção de Bolsonaro, anticorrupção, viva o conservadorismo, viva a democracia, viva o patriotismo, a gente pode dizer, abaixa a corrupção, abaixa a intransigência, abaixa o furto, abaixa o roubo, abaixa a espoliação que esses órgãos públicos nos proporcionam. Quem sabe? Bom, senhoras, senhores, era só isso. Um bom dia. Aliás, já uma boa tarde para todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus e que Deus nos proteja de tudo isso que nós acabamos de falar, que é de apenas um órgão, mas eu posso citar muitos outros. Boa tarde, muito obrigado. Fiquem com Deus.